Olá, esse é o programa A Luz das Escrituras, patrocinado pela Igreja de Deus do Sétimo Dia, um movimento bíblico congregacional. Antes de começar o estudo, não esqueça de deixar o seu like, clicando no joinha, inscrever-se no canal e clicar também no sininho para receber as notificações e novos vídeos. Deixe também o seu comentário, contribua com dúvidas, sugestões e elogios. Tenham todos um ótimo estudo sob a narração do evangelista Flávio Schmidt Carvalho. Que Deus abençoe a todos. Nós iremos abordar a respeito de algumas teorias falsas da cristandade, como trindade, triteísmo e unicidade. Mais especificamente, hoje estaremos falando a respeito da unicidade. A unicidade é uma doutrina que ensina que o Jesus Cristo, ele é um único Deus e ele ora se manifesta como Pai, como Filho, como Espírito Santo. A unicidade nega a existência do Pai, não acredita na personalidade distinta do Pai e do Filho. E a Trindade ensina três seres pessoais distintos na única essência de um Deus trino. Ela faz do Espírito Santo uma terceira pessoa da Trindade. E vamos mostrar a simples e pura verdade das Escrituras, que existe um único Deus, o Pai. E este Deus é de tudo e para todos. E um Senhor Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, de quem somos e para quem Deus também, por meio dele, nos resgatou. Deus, o Pai, é o único Deus verdadeiro. Isso nós encontramos em 1 Coríntios, capítulo de número 8, versículo de número 6. Nós vamos ler para os nossos ouvintes. Diz assim: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Existe uma verdade muito clara nas Escrituras, de que Deus é um. E a unidade de Deus é simples, não é composta nem de três, nem de dois. A unidade de Deus é simples. Deus é um. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um. Este Deus, que é definido como um, único, a Bíblia apresenta que este Deus é o Pai. 1 Coríntios 8, verso 6. Em Timóteo também, capítulo 6, versículo de número 15, apresenta o único Deus verdadeiro como Pai. Verso 15 e 16. A qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pôde ver, a qual seja a honra e poder sempiterno. Amém. Nenhum homem viu a face de Deus. Jesus Cristo foi visto. Jesus Cristo reflete Deus. Por isso que ele falou: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Mas ele não disse que ele era o próprio Pai. Ele disse que o Pai estava nele e ele, por isso, refletia a imagem do Pai. Em Hebreus, capítulo de número 1, diz a palavra de Deus no versículo de número 1 ao 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas.
Você está percebendo, ouvinte? Nem trindade, nem unicidade. A Bíblia apresenta um Deus único, verdadeiro, este Deus de eternidade passada, a eternidade futura, que habita na luz inacessível, que nenhum olho pôde ver, somente os santos o verão depois do milênio. Este Deus é o Pai, Ele é o único Deus verdadeiro. É a Ele que nós devemos servir. Nós queremos mostrar algumas verdades e também algumas coisas que nós vemos que são pregadas como verdade e não são verdades, não estão apoiadas na Bíblia. O trinitarianismo é uma crença de que Deus é uma essência, mas existem três pessoas. O trinitarianismo advoga que há uma substância, uma inteligência, uma vontade na deidade, mas essas três pessoas coexistem eternamente oriundas desta única essência e exercem uma única inteligência e vontade. Quando você questiona o dogma da Trindade para alguém que defende e as perguntas começam a ficar muito difíceis, normalmente nós vemos esses teólogos responder: é um mistério. É um mistério, ninguém pode entender a Trindade, porque é um mistério. Como dizia um dos santos da igreja romana, Agostinho, que era mais fácil colocar o mar num buraco pequeno do que tentar compreender o mistério da Trindade. Mas, na verdade, ouvinte, o mistério da Trindade é porque é uma falsa doutrina que não tem respaldo bíblico. E a resposta mais simples para evitar perguntas desagradáveis é dizer que é um mistério. Para que você não pergunte mais coisas difíceis e não fique incomodando os teólogos com perguntas difíceis sobre a Trindade na Bíblia. Porque a Trindade na Bíblia não existe, ouvinte. E a unicidade? A unicidade é uma outra doutrina que ela é o avesso da Trindade. Enquanto a Trindade ensina que são três seres distintos de uma única essência, a unicidade ensina que é um único ser que manifesta ora como Pai, ora como Filho, ora como Espírito Santo. Portanto, a unicidade, também conhecida como monarquianismo, é uma teoria falsa que surgiu de Sabélio. Sabélio refere-se a essa crença de Deus, Jesus e Espírito Santo são uma única pessoa, bem como essência. Os que creem nessa teoria afirmam que há somente uma pessoa divina. Eles dizem ser Jesus, que algumas vezes se manifesta como Pai, algumas vezes como Jesus, o Filho, e algumas vezes como Espírito. Essa visão afirma a deidade de Cristo, a divindade, mas nega a personalidade dele distinta do Pai. Aqueles que creem nessa teoria rejeitam a Trindade. Os unicistas, eles pregam contra a Trindade, mas na verdade eles usam os mesmos versículos da Trindade, bastando interpretar de forma contrária, porque a unicidade é o avesso da Trindade. Enquanto o trinitarianismo afirma que Jesus e o Pai são pessoas distintas em uma pessoa, de acordo com essa teoria, quando Jesus orou, sua natureza humana orava a sua natureza divina. Então, quando nós encontramos Jesus orando ao Pai, o unicista tenta dizer que ele está orando a natureza humana, está orando para a natureza divina. Mas e aí na cruz, quando Jesus falou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito? Para quem ele entregou a natureza divina? Se não foi para outro, que foi o Pai. Porque ficaria difícil, se nós entendermos que Jesus é o próprio Pai, quando ele expirou na cruz, o universo ficou 3 dias sem Deus, porque a Bíblia diz que ele ficou 3 dias no seio da terra. Mas se alguém disser: mas ele entregou a natureza divina. Mas ele entregou essa natureza divina na cruz do Calvário para o Pai. Ele falou: Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Então fica claro a existência de um Deus. E este Deus é Deus de Jesus e Deus nosso. Esse Deus é o Pai. Nós encontramos no Evangelho de João uma afirmação que mostra a distinção de Deus, nosso Pai, do seu Filho Jesus Cristo. E se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo de número 14 ao
16 ao 18, diz assim: Respondeu Jesus e disse-lhes: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Nesta passagem, ouvinte, fica claríssimo a distinção do Pai e do Filho, porque ele está dizendo o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Jesus é um e o Pai é outro. E ele diz que o julgamento dele é verdadeiro porque ele sozinho não está julgando, mas o Pai também confirma o testemunho dele. Ou seja, mostrando claramente que o Pai é distinto de Jesus Cristo. Quando Jesus disse ali, no Evangelho de João, eu e o Pai somos um, ele não quis dizer que ele e o Pai são apenas uma única pessoa. Pois no mesmo versículo que ele diz, Pai, eu e o Pai somos um, mais à frente ele diz, Pai, para que os discípulos sejam um em nós, como eu o sou em ti. Veja bem, se nós devemos ser um com Jesus Cristo, como ele é com o Pai, como nós podemos explicar se nós não somos o próprio Senhor Jesus Cristo? Veja isso em João 17, versículo 21 e 22. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Se nós entendermos naquela passagem que Jesus disse, eu e o Pai somos um, significando que é uma única pessoa e não 2, como nós vamos entender essa passagem em que Jesus diz que nós devemos ser uma única pessoa, como ele é com o Pai? Ou seja, quer dizer que eu não sou mais distinto do meu irmão porque nós devemos ser um. Aliás, nós entendemos claramente, é muito fácil de entender, ouvinte, que nós somos um no propósito, nós somos um na intenção. E quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, ele não quis dizer que ele é o próprio Pai. Ele quis dizer que ele e o Pai trabalham no mesmo propósito, no mesmo espírito, no mesmo projeto, numa mesma mente. Mas que o Pai é um e ele é outro. Tanto é verdade, ouvinte, que nós acabamos de ler ali a passagem de João 8, que diz que o testemunho de 2 é verdadeiro. Se Jesus fosse o próprio Pai, como afirma a unicidade, como que o testemunho poderia ser verdadeiro, ele sendo somente um? Então ele cita a própria lei do judaísmo, que diz que o testemunho de 2 é verdadeiro. E ele diz que o Pai é um e ele é outro. Quando ali em Mateus 16, o Espírito Santo revelou a Pedro a verdadeira missão e quem era Jesus Cristo, vamos ver ali Mateus capítulo de número 16, versículo de número 13 em diante. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo, que dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, um João Batista, outro Elias, outro Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu e disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Veja bem, ouvinte, aqui seria o momento de revelar que Jesus é o Pai. Se Jesus fosse realmente o Pai, não tivesse distinção do Pai, seria o momento ideal para Pedro revelar, tu és o Deus vivo. Falaria, tu és o Deus vivo, mas ele não falou isso. Ele falou, tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo. Significa que Jesus é Filho de Deus. Ele foi gerado de Deus em Maria. Desde a fundação do mundo, o propósito de Deus enviar seu Filho. E aqui, Jesus fala, Pedro, quem te revelou isso foi meu Pai, o Espírito Santo, o Pai, o próprio Pai, que está nos céus. Então o Pai está no céu e Jesus estava aqui na terra, mostrando uma distinção claramente de que Jesus é um e o Pai é outro. Agora, eu e o Pai somos um. Por quê? No propósito. Ou seja, a obra que Jesus veio fazer aqui, ela foi feita no mesmo propósito, na mesma intenção do Pai. Assim como um casal, quando se casa, diz que o homem e mulher se formam uma só carne. Por causa da proximidade, da intimidade que existe no casal, o casal começa a se assemelhar no pensamento, começa a compartilhar dos mesmos projetos, e é como se fosse uma pessoa, mas um é o homem, o marido, outro é a esposa. É assim que funciona essa comunhão entre Jesus e o Pai. Então Jesus mesmo fala, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Ou seja, no crente vem Jesus e o Pai, através de quem? Do Espírito Santo, que é o poder emanente do Pai. Faz morada no cristão. Então, ouvinte, é dessa forma que realmente Deus atua, Deus faz a obra dele, através do Pai em Jesus Cristo. Mas não que Jesus Cristo é o próprio Pai. Mas alguém pode pensar, como que explica a passagem de João, que diz, mostra-nos o Pai, quando Filipe perguntou para Jesus, então mostra-nos o Pai. E aí Jesus fala, não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Crede que estou no Pai, e o Pai em mim. Credes ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Como que ele fala que vai para o Pai, se ele era o próprio Pai? Essa é uma pergunta que a gente pergunta para quem defende a unicidade. Como que ele diz aqui que ele vai para o Pai, se ele é o próprio Pai? Como que ele vai orar para o Pai, se ele é o próprio Pai? Ele ora para ele mesmo? Então, essa teoria da Trindade, bem como da unicidade, são teorias que surgiram após a morte dos apóstolos com a apostasia. O monarquianismo, ou unicidade, surgiu com Sabélio e foi defendido por outras igrejas. É defendida pela Igreja Pentecostal Unida, é defendida pelo Tabernáculo da Fé, Maravilhas de Jesus. O Tabernáculo da Fé é que prega a respeito da mensagem de um profeta que eles creem ser o profeta da última era, William Marion Branham. Nós estaremos falando a respeito dos profetas modernos que surgiram no século XIX, Joseph Smith, Ellen G. White, William Marion Branham. Seriam esses profetas verdadeiros mesmo? O que o Senhor Jesus Cristo fala a respeito desses profetas? Mas nós devemos crer na palavra de Deus, no testemunho de Jesus. Aqui está aqueles que têm a paciência, os santos, que guardam os mandamentos e têm a fé de Jesus. Jesus Cristo, ele não é Deus igual ao Pai. Jesus, ele é Deus em ofício, porque ele recebeu todo o poder de Deus. Nele habita agora, corporalmente, toda a divindade da plenitude de Deus. Não existe no céu, na terra, um ser mais exaltado, mais glorificado do que o Senhor Jesus Cristo. O próprio Deus afirma que Jesus é seu Filho. Isso nós encontramos em Mateus 3,17, 17,5 e João 12,28. A Bíblia, em todos os lugares, afirma que Jesus é o Filho de Deus, não que ele seja o Deus Filho. Então vamos ver Mateus 3,17. Diz assim, Mateus 3,17. E eis que uma voz do céu dizia, este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 17, 5. Mateus 17, verso 5.
o que fala? E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. Então a Bíblia apresenta Jesus Cristo como o Filho de Deus. Não apresenta Jesus Cristo como um segundo membro de uma trindade. Aliás, esta palavra trindade nem encontramos nas Escrituras. João 12, versículo 28. João 12, versículo 28, novamente, Deus apresentando Jesus como Filho de Deus. Diz assim: O Pai glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Então Jesus chama Deus como seu Pai. Ali também, quando Jesus estava ressurrecto e Maria Madalena viu Jesus, ele disse: Não me detenhas. Diz aqui, João 20, versículo de número 17. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Nós vemos aqui Jesus chamando o seu Pai de seu Deus também. No livro de Apocalipse, nós vamos encontrar que o Pai é Deus de Jesus Cristo. Portanto, Jesus Cristo não pode ser um membro da Trindade, sendo igual ao Pai. Como que ele chama o próprio Pai de seu Deus? Isso está em Apocalipse 3, versículo de número 12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Então nós vemos aqui Jesus chamando o Pai 4 vezes de seu Deus, provando nesta passagem que o Pai é Deus do próprio Senhor Jesus, e que Jesus, no sentido de Deus o Pai, ele é inferior, ele está abaixo, sujeito a Deus o Pai. 1 Coríntios, capítulo de número 15, nos dá uma prova insofismável de que Deus o Pai é um, Jesus Cristo é outro ser distinto do Pai, e que Jesus Cristo, na divindade, ele está sujeito, ele está abaixo do Pai. Esta prova insofismável, se o ouvinte quiser anotar este versículo, está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24 ao 28. Veja, ouvinte, que aqui claramente fica-nos provado que existe 2 seres. Um ser que é o único Deus, que é o Pai, e um outro ser participante da divindade do Pai, que é o Filho de Deus, sujeito ao Pai. Aqui diz assim: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus o Pai. Então o apóstolo falando que Jesus vai entregar o reino ao Pai no fim. E quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que excetua aquele que sujeitou todas as coisas, exceto o Pai, ouvinte. O Pai não está sujeito a Jesus. E é Jesus que está sujeito ao Pai. Versículo 28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Como que Jesus, sendo o próprio Pai, ele pode se sujeitar a si mesmo? Como que um unicista consegue explicar esta passagem? Você que é sincero, que quer a verdade, como você, se você crê na Trindade ou crê na unicidade, pode explicar essa passagem? Você deseja ter a verdade, ouvinte?
Então medita no que eu estou falando e que o apóstolo Paulo está falando. Ele está dizendo que Jesus Cristo recebeu todo o poder do Pai. E quando ele recebeu todo o poder do Pai, menos o Pai está sujeito a ele. E que Deus é que sujeitou todas as coisas debaixo dos pés do Filho. E quando todas as coisas estiverem sujeitas aos pés do Senhor Jesus, ele mesmo se sujeitará ao Pai. Por isso que Jesus chama de Deus, o Pai como sendo seu Deus, nosso Deus. Por isso que ele não sabe o dia e a hora da sua vinda. Isso nos prova claramente, ouvinte, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e não um Deus Filho, coigual, coeternal, segundo membro de uma suposta trindade que foi criada no Concílio de Nicéia 325. Hebreus capítulo de número 1, diz assim, no versículo de número 6, e outra, 4 ao 8. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles, porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Quando introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz, o que os seus anjos faz ventos, e de seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade e cetro do teu reino. Amaste a justiça, aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Então Jesus, como participante da divindade, como recebido todo o poder da divindade, ele pode ser adorado. Ele é Deus em ofício, não em essência. Deus em essência é apenas o Pai, como nós lemos lá em Timóteo, no início do programa, que habita na luz inacessível. O conhecimento que existe apenas uma única pessoa da divindade, que é Deus Todo-Poderoso. E essa pessoa não é um Deus trino e também não é o próprio Filho. Essa pessoa é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Deus Yahvé, é o Deus que os judeus adoram como o único Deus da divindade, do monoteísmo. O erro dos judeus por ter rejeitado o Filho de Deus, porque Jesus tinha uma procuração do Pai. E todo aquele que rejeita o Filho de Deus, rejeita o Pai. E todo aquele que nega o Pai, nega o Filho também. Isso está escrito ali em 1ª Epístola de João, né? 1ª Epístola de João, capítulo 2, versículo 22. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Messias. E o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Porque, portanto, o que desde o princípio ouviste permanece em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Nós vemos aqui, então, duas pessoas. Um único Deus, o Pai, Jesus, Filho de Deus, pode ser adorado porque Deus o outorgou como Cristo e Senhor. E nós vemos a nossa comunhão com duas pessoas da divindade. Nós encontramos isso na primeira epístola universal do apóstolo João, capítulo 1, versículo de número 3. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Claramente, ouvinte, fica muito claro que a comunhão é com o Pai e com o Filho. Se o Filho de Deus fosse o próprio Pai, não haveria necessidade do apóstolo dizer que a comunhão é com o Pai e com o Filho. Ele está mostrando que o Pai é uma pessoa e o Filho é outra pessoa. Fique com Deus e Deus te abençoe.
Chegamos ao final de mais um estudo bíblico do programa À Luz das Escrituras. Não esqueça de deixar as suas dúvidas, seus comentários, seus elogios. Clique no joinha e também inscreva-se no canal. Não esqueça de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Acesse o nosso portal igrejadedeus.biz e compartilhe esse conteúdo com o maior número de pessoas possíveis. Que Deus abençoe a todos.